Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. O tema da minha apresentação hoje é prosseguir com os estudos, os caminhos da pós-graduação. Eu vou falar sobre a importância da pós-graduação sob vários aspectos. Eu vou primeiro falar sobre a importância de estudar continuamente. Depois eu vou tratar um pouco sobre os graus acadêmicos, um pouco de história sobre esses graus. O significado dos títulos. Muitas pessoas às vezes não têm clareza sobre o que cada um dos títulos acadêmicos significam. E vou tratar sobre o que é o doutorado, que é o título acadêmico de mais elevado grau. E muito brevemente vou falar sobre o processo doutorado como um processo de redução progressiva de incerteza. Depois eu vou tratar um pouco sobre os títulos e pós-graduação no Brasil, muito brevemente, sobre a história dessa pós-graduação no Brasil. Um pouco sobre os benefícios econômicos da pós-graduação e uma mensagem final. Eu começo falando da importância de estudar continuamente. Eu apresento para vocês aqui um gráfico. Esse gráfico se refere a um trabalho do professor Derek de Solla Price. Ele publicou isso em artigos científicos, mas essa figura especificamente eu peguei deste livro, de sua autoria, A Ciência desde a Babilônia. E você tem aqui, começando no ano de 1650, 1700, 1800, você tem uma escala temporal, e aqui você tem um número de periódicos, ou seja, de artigos científicos, tá? Começando de 0 até 1 milhão. A primeira revista científica publicada, criada, é a Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Ela foi publicada pela primeira vez em 1665 e continua em atividade até hoje. Logo depois, poucos anos depois, mais ou menos na mesma época, umas 3 ou 4 outras revistas científicas foram criadas na Europa por outras sociedades científicas na França e na Alemanha. Tá? 1665 está o nosso marco inicial, é quando os primeiros trabalhos científicos começam a ser registrados em revistas. E em 1800, tá? Pouco mais de um século depois, já existiam em torno de 100 revistas científicas sendo publicadas no mundo. Em 1900, um século depois, mais de 10 mil revistas. Vocês percebem aqui, foi o que o professor Derek de Solla Price identificou, foi um dos primeiros a apontar, do crescimento vertiginoso na produção de conhecimento científico. Quando eu digo conhecimento científico, em todas as áreas. As estimativas atuais, estimativas são muito difíceis, né? Que existem em torno de 25 a 40 mil revistas científicas, sendo que 96% dos trabalhos publicados hoje são online. Quantos artigos foram publicados desde 1665? As estimativas aproximadas aí, publicadas nesse site, é de que deve ter sido publicado uns 50 milhões de artigos. O fato é que o conhecimento científico ele avança de uma forma vertiginosa, de uma forma exponencial, de tal ponto que antes de 1850 foi criado o primeiro periódico para publicar os resumos desses trabalhos. Nenhum especialista já dava conta mais de saber tudo o que acontecia na sua área. Então publicaram os primeiros revistas que são chamados de periódicos de resumos ou de abstract, e existe ainda um número crescente também de publicações dessa natureza. Em outras palavras, por mais que a gente continue estudando continuamente, nós não vamos conseguir jamais alcançar e compreender e estar a par de todas as novidades científicas. Esse é um grande desafio. O professor Derek de Solla Price, ainda no segunda metade do século passado, identificou isso, fez um trabalho de estatística nessa área. Tá? Esse é um desafio muito grande. Existe, segundo essas referências, um crescimento de aproximadamente 1,4 milhões de artigos por ano.
Agora, qual que é a importância de estudar continuamente? Desculpe, mas eu vou falar do meu próprio caso. Eu me formei em 1981, há 39 anos, quase 40 anos, tá? E eu me licenciei em Química. Aprendi muita coisa. Mas mesmo naquela época, por mais dedicado que eu fosse, só pelo gráfico anterior já mostrado, você percebe que é impossível você aprender e você estudar tudo que existe à sua volta. Tá? Nem mesmo numa área restrita como química. Eu não estudei muitos assuntos. Espectroscopia Mosbauer, ressonância magnética nuclear em 2 dimensões, cromatografia gasosa, validação de métodos analíticos, síntese orgânica, reações de Suzuki, metástase, Sonogashira. Estou falando nomes que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Não aprendi a administrar um laboratório, a administrar pessoal, a usar computador que nem existia. Não aprendi muita coisa. Eu tive uma formação e o principal aspecto relacionado com a minha formação não foi as coisas que eu aprendi ou deixei de aprender. Tá? Foi a capacidade de aprender por conta própria. Foi a capacidade crítica que eu adquiri durante a graduação. É importante estudar continuamente? Sim, é importante. Eu listei muitas das coisas que eu não estudei, mas com as quais eu vim trabalhar, com as quais eu vim aprender a posteriori. Bom, se eu não aprendi essas coisas e vim aprender essas coisas posteriormente, qual que é a importância, continuo falando, de estudar continuamente? Onde que eu estaria na minha profissão se eu não tivesse continuado meus estudos? Desculpe usar o meu próprio exemplo, mas eu poderia usar o exemplo de qualquer pessoa. Tem centenas de amigos que poderiam ilustrar o ponto que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, no meu caso, eu não teria feito muita coisa se não tivesse continuado aprendendo continuamente. Eu não teria publicado artigos científicos, eu não teria sido aprovado em concurso para professor universitário, cargo que eu ocupo. Eu não teria realizado várias pesquisas em áreas diversas e feito descobertas, tá certo? Com impacto ou não, mas descobrimos muitas coisas, contribuímos para aquela lista de descobertas relatadas pelo professor Derek de Sola Price. Eu não teria orientado diversos alunos de graduação e pós-graduação. Aqui existe uma pilha de dissertações e teses de mestrado e doutorado que eu orientei nesse período de 20 anos. Esse tipo de atividade, ela impacta diretamente na vida das pessoas, tá? Ela contribui de alguma forma ou de outra para um futuro talvez mais orientada para determinada área em termos em casos de alguns alunos especificamente. Eu não teria escrito os livros que eu escrevi. Eu digo que eu escrevi porque eu poderia ter escrito outros livros, é claro, mas não os que eu fiz. Não teria contribuído como consultor para agências de pesquisa no Brasil, não teria criado laboratório de pesquisa, não teria feito muita coisa. Mas isso é de fato importante? É importante eu ter continuado estudando? É importante que vocês, que cada um de nós, continue estudando continuamente? Continuar estudando, seja em nível de graduação ou após a graduação, no meu ponto de vista, o que eu quero colocar é uma escolha de vida, é uma opção, é um caminho que você escolhe, tá? Qual que é a importância que se dá a isso? Você vai ser mais feliz se você estudar mais? Não, não existe garantia disso. Felicidade, eu não sou psicólogo nem filósofo para falar de felicidade, mas cada um de nós sabe que uma das coisas que a gente mais procura é ser feliz. Estudar não vai te garantir isso, não necessariamente. Vai garantir que você vai ficar rico? Que você vai ficar... Não necessariamente. Com certeza, muitos de vocês que me ouvem agora conhecem pessoas que não têm nenhum grau, nenhum título acadêmico e é muito bem sucedido financeiramente. Não é a garantia. Mas você vai ser uma pessoa melhor se você estudar, vai ser uma pessoa mais humana. Também você vai conhecer, cada um de vocês deve conhecer alguém que ostenta vários títulos acadêmicos e nem por isso é uma pessoa que você caracteriza como uma pessoa com características humanas que se preocupa com os outros e com o destino da humanidade. Não necessariamente. Você deve estar pensando, afinal de contas, então, se eu não vou ter essas garantias, coisas importantes para a vida de muitos, né? Ser feliz, ser rico, ser mais humano.
Por que então que eu devo continuar estudando? Eu digo que, na minha opinião, e nós podemos trocar ideias ao final, que continuar os estudos é garantia de acessar um mundo inteiramente diferente e novo, com oportunidades jamais pensadas. Simplesmente é uma escolha que você faz. É um dos muitos caminhos que a vida te oferece. Continuar estudos vai te abrir muitas portas que não seriam abertas sem esse tipo de atividade. Você reconhecer suas limitações em termos de conhecimentos e procurar aprender com quem tem algo a te ensinar é um sinal de sabedoria, penso eu. Devemos reconhecer nossas limitações em termos de conhecimentos de um modo geral e tentar aprender com quem tem algo a nos ensinar. Eu gosto dessa frase. Eu não li os trabalhos de Hesíodo, como eu disse. Minha formação é em química, não é em filosofia. E não li os trabalhos de Hesíodo. Mas essa frase foi citada nada menos por Aristóteles em uma de suas obras. E há uns 30 anos eu vi essa frase e me impactou muito. Ela é traduzida de várias maneiras, mas uma das traduções que eu trago é esta. Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Que pessoa é essa que conhece todas as coisas? Ele seria ótimo. Bom o que escuta os conselhos dos homens judiciosos, mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil. Gosto muito dessa frase, porque ela sempre me chama a atenção de que nós, até onde eu entendo, incluindo eu, nós não somos ótimos. Impossível conhecer todas as coisas. Isso já em 1800, tá? O professor Derek de Sola Price mostrou com as suas pesquisas que em 1800 o conhecimento já havia expandido de tal forma que os especialistas já não conseguiam nem mais ler todos os trabalhos publicados, todas as pesquisas publicadas em suas áreas. Tá? Então eu penso que a gente deve pelo menos reconhecer e ouvir quem bem fala. Dessa forma nós poderemos de alguma forma nos tornarmos um pouco mais úteis. Nesse sentido, uma das maneiras de nós ouvirmos quem tem algo a dizer, isso implica num estudo sistemático. Existem várias maneiras de aprender. Eu vou aqui apenas falar da instituição formal da academia. Existem várias formas de aprendizagem, mas, como eu havia me proposto, vou falar um pouco dos títulos acadêmicos, que muitas vezes, para muitas pessoas, existe uma certa nebulosidade. Existem dois níveis gerais de graus acadêmicos universitários. O nível geral é o chamado nível de graduação. Tudo aquilo que se faz em nível mais avançado após a conclusão de um curso de graduação é um curso de pós-graduação, que também é dividido em dois grandes grupos, o chamado lato sensu e o chamado stricto sensu. Observe que começam a aparecer aqui termos latinos. Minha geração não teve o privilégio de estudar latim, eu não estudei latim, mas uma geração antes de mim, se alguém que me ouve é dessa geração, estudou no colégio nos anos 50, deve ter estudado latim, era obrigatório. Mas nós ainda temos um pouco dessa tradição e usamos na pós-graduação esses dois termos, lato sensu e stricto sensu. Aqui tem uma foto maravilhosa da Universidade de Oxford. Ela se mistura com o centro da cidade de Oxford, que fica na Inglaterra. Eu tive o privilégio de passar um ano nessa universidade, trabalhando como pesquisador. E a origem e as tradições das universidades, elas remontam dos tempos medievais. E o ensino em Oxford começou, segundo relatos, em torno de 1096, ainda no finalzinho do século XI, mas foi apenas em 1167, quando o rei da Inglaterra, Henrique II, por divergências, por conflitos com o rei da França, proibiu os alunos ingleses de frequentarem a Universidade de Paris. Os ingleses, então, tiveram que retornar e retornaram para Oxford, onde já havia algum centro de alguma intelectualidade, e com isso, nesse período, o ensino começa a prosperar.
Mas a data exata da fundação da universidade, essa é meio questionada, e alguns relatos é de que ela teria sido fundada oficialmente no século seguinte. Mas essa tradição nossa, ainda usando termos latinos, data desse período. E o termo lato sensu, do latim, significa num sentido amplo. E no caso do Brasil, uma pós-graduação lato sensu, se você se propõe a fazer alguma, tá? Simplesmente o seguinte, esse é toda o arcabouço legal, todas as autorizações para realização desses cursos, ela é estabelecida em lei, não cabe aqui ficar apresentando o número de leis, tá? Vocês encontram facilmente na internet, mas de acordo com o MEC, a pós-graduação lato sensu, ela deve ter um mínimo de duração de 360 horas. Ou seja, se você realiza um curso no nível mais elevado, mais especializado, mas ainda assim num senso mais amplo, num sentido mais amplo, e tem no mínimo 360 horas, isso corresponde a uma pós-graduação lato sensu. A pós-graduação stricto sensu, que do latim significa num senso estrito, esse é um outro tipo de pós-graduação que confere dois tipos de títulos, o título de mestre e o título de doutor. Aqui eu vou falar muito nessa palestra de hoje sobre o título de doutor, pois no Brasil nós usamos indevidamente esse título, tá certo? E vocês reconhecem muito bem, que sabem muito bem o que eu quero dizer, e eu vou esclarecer um pouco o que significa esse título de doutor. Mas esses títulos acadêmicos, que vêm da tradição medieval, tá? Eu vou comentar 3 deles aqui. O título de bacharel, por exemplo, é um título que tradicionalmente significa que o possuidor dele, quem possui um título de bacharel, ele deve ter uma formação educacional em uma área do conhecimento. Você pode ser bacharel em química, bacharel em biologia, bacharel em direito, tá? Então você pode ter um título de bacharel em várias áreas. O título de mestre ainda remonta do período medieval. O grau de mestre conferia uma licença para praticar. Originalmente significava praticar teologia, ou seja, viver para as atividades da igreja. Então o indivíduo que terminava um curso de graduação, praticava mais um período na faculdade, recebia essa licença para praticar no caso teologia, pois na época medieval os cursos, as faculdades, basicamente elas eram muito centradas em teologia. Tudo bem, lei também, medicina, mas teologia era um aspecto muito importante. E claro que nos dias de hoje, o título de mestre ele é conferido para qualquer área do conhecimento. A ciência evoluiu, remonto novamente o primeiro gráfico lá do professor Derek de Sola Price. A ciência evolui de uma forma exponencial e nós temos hoje a possibilidade de concessão do título de mestre em qualquer área. O grau de mestre significa, se você tem um título desse hoje, que você tem um conhecimento avançado em uma área específica. Por exemplo, vou sempre ilustrar com o caso da química, que é a minha formação. Eu sou graduado em química, no caso eu não sou bacharel, eu tenho o título de licenciado, tá? É outro título. O mestrado, numa área, você pode ter um título de mestrado, por exemplo, numa das sub-áreas da química. Em química medicinal, em química orgânica, em físico-química, você já se especializa um pouco mais. Agora, e o grau de doutor? Historicamente, o grau de doutor conferia uma licença para ensinar. Claro, em uma faculdade de filosofia. Tá? Esse título era conferido, então, e ele surge da necessidade do membro da faculdade ser uma, eu destaco, autoridade em determinado assunto, capaz de estender as fronteiras do conhecimento. Então, quando as faculdades concediam título de doutor, o que eles estavam dizendo é o seguinte: essa pessoa é uma autoridade nessa área específica. Essa pessoa, ela tem contribuído e ela é capaz de contribuir e deve continuar contribuindo para que as fronteiras do conhecimento se expandam. Sendo o maior grau acadêmico conferido, significa que o seu portador, e eu ponho aqui em grifado, grifo meu, tem algo a dizer
e que mereça ser ouvido por seus iguais na faculdade. Esses iguais, entre aspas, eu destaco também, são os outros professores. Em outras palavras, o doutor é aquele que tem algo a dizer, tá? E que, mesmo outros doutores que estão também no domínio completo do conhecimento mais avançado, querem ouvir este seu par. O significado é este, que muitas vezes não fica claro para várias pessoas, para cada universidade. E esses significados desses doutorados, vou citar as universidades inglesas, mas isso você pode pesquisar e vai encontrar essa diversidade enorme para faculdades do mundo inteiro. Nas faculdades inglesas, os títulos de doutorados, eles são nomeados de acordo com a faculdade. Doutor em divindade, ou seja, em teologia. Doutor em leis, LLD, Latin Legum Doctor, doutor em leis. MD, doutor em medicina, doutor em ciência, doutor em música. Essas letrinhas significam o título que as faculdades conferem. Esses doutorados concedidos pelas universidades inglesas são chamados altos doutorados. Por quê? Porque ainda no início do século XX, em torno de 1919, o título que corresponde ao doutorado que nós temos no Brasil, que na Inglaterra, Estados Unidos e outros países é chamado de doutor em filosofia, tá? Ou PhD, que vocês devem ter ouvido falar dessa sigla, tá? Isso remonta do início do século XX, foi importado dos Estados Unidos, que criou esse tipo de curso, que eram cursos para formar especialistas em determinada área. Se você tivesse um PhD em química, na área de química, mas por que nós chamamos de filosofia? Nós chamamos de filosofia por conta também de tradição, porque a filosofia procurava entender a natureza, e a ciência, depois do processo de revolução científica, que ela foi se desmembrando em várias áreas do conhecimento, química, física, biologia, os objetivos do cientista de cada uma dessas áreas, ele era muito parecido com os dos filósofos, que era conhecer a natureza, desvendar os mistérios da natureza. Então, tanto na Inglaterra como nos vários outros países, esses doutorados, esse PhD em inglês, por exemplo, tem duração de 3 anos, ele visa formar um indivíduo com um nível de treinamento mais avançado numa área. Então, essa prática continua, tá certo? E, por exemplo, as universidades de Oxford e Cambridge, elas conferem o título de doutor em filosofia, mas dessa forma, DPhil. As outras universidades inglesas, na sua maioria, conferem o título de PhD, Philosophy Doctor, e conferem ainda títulos de mestrado, MSc, MPhil, que têm significados distintos na Inglaterra. Não confundir muitas vezes, você eventualmente observa no currículo de alguém que terminou o mestrado em artes aos 20 anos de idade, você pensa, esse camarada deve ser um gênio. Não, porque na verdade o mestrado em artes na Escócia significava simplesmente que isso é um curso de graduação, não de pós-graduação. Então, eu mencionei anteriormente, você tem cursos de graduação e os de pós-graduação, e os títulos concedidos têm os significados específicos. É importante que você se intere sobre o significado deles. Esse PhD, que é um dos títulos mais conhecidos, tá? Na verdade, cada universidade confere de uma forma o título, mas o fato é que são títulos em nível de doutorado. As universidades inglesas, é claro, como eu volto ao primeiro slide, o avanço da ciência é enorme, a tecnologia também demanda profissionais com alto nível de especialização, mas que não estejam dedicados à descoberta, ao desenvolvimento científico em si, mas simplesmente ao desenvolvimento tecnológico. Na Inglaterra, então, nos últimos anos, foram criados vários tipos de doutorados profissionais. Cada um doutorado profissional desse, engenharia, educação, psicologia e trabalho social, enfermagem, eles têm um título específico. Claro que para um doutorado profissional também é necessário que o candidato apresente uma tese,
mas ele tem uma característica diferente do doutorado científico. Esses doutorados profissionais também vêm ganhando importância no Brasil. No Departamento de Química da UFMG, onde eu trabalho, tem um doutorado profissional na área de inovação, é um pioneiro no Brasil, muito importante, tá? Isso vem crescendo também. Na medida em que a tecnologia ela avança, aumenta a necessidade por profissionais com treinamentos avançados específicos. Tá? No Brasil, como eu já disse, existem vários títulos em nível de graduação. Eu mesmo mencionei o grau de licenciado. Licenciado aqui é um título que confere a quem o possui, uma licença para ensinar. Observe que aqui ensinar agora é no nível fundamental e médio. Tá? Nos tempos medievais, o título necessário, requisitado, para que o indivíduo tivesse a licença para ensinar numa faculdade era o título de doutor. O título de bacharel, já comentei, título de médico, engenheiro, mestre, doutor, existem vários títulos, mas inadvertidamente, por questões culturais diversas, nós muitas vezes chamamos de doutor quem é apenas um bacharel, e às vezes chamamos de doutor quem nem bacharel é. Tá? A pós-graduação, essa que confere os títulos de mestre e doutor, ela surge de maneira sistematizada ainda na década de 60. O Ministério da Educação, em 1965, cria uma comissão e solicita essa comissão um parecer sobre como deveria ser implantada a pós-graduação de uma forma sistemática no Brasil. Várias universidades concediam títulos de doutor de uma forma ou de outra, mas não existia uma pós-graduação como nós conhecemos hoje. Eu mencionei que os cursos de PhD na Inglaterra começaram no início do século XX, nos Estados Unidos, século XIX, metade do século XIX. No Brasil, apenas, isso vem surgir aproximadamente uns 50 anos depois do que ele surge, quase 50, né? Do que ele surge na Inglaterra. Nós nos atrasamos nisso. E esse parecer, chamado de parecer Sucupira, podemos dizer que seria como uma certidão de nascimento da nossa pós-graduação. A comissão responsável por elaborar uma proposta, ela diz o seguinte, eu vou ler rapidamente. O aviso ministerial, ao solicitar a regulamentação, aponta em síntese 3 motivos fundamentais que exigem de imediato a instalação de sistema de cursos pós-graduados. Primeiro, formar um professorado competente que possa atender à expansão quantitativa do nosso ensino superior, garantindo ao mesmo tempo a elevação dos atuais níveis de qualidade. No final dos anos 60, houve uma reforma no sistema universitário de ensino, uma reforma que veio acompanhada de um crescimento e que demandava um maior número de professores com formação especializada. Isso demandava uma pós-graduação. Retornamos aqui ao conceito medieval. Para ensinar numa faculdade, você deve ter o grau de doutor. Ainda nessa época não era exigido o grau de doutor, é claro. Segundo ponto, estimular o desenvolvimento de pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores. O Brasil, na década de 60, já começava a desenvolver sua indústria. O Brasil sempre foi um país com tradição agrária, ainda somos fortes nisso, mas a própria força que nós temos hoje no desenvolvimento da agricultura se deve, com certeza, ao alto grau de aperfeiçoamento dos pesquisadores na área de agricultura, dada pela contribuição, resultado da contribuição das universidades, que formou muitos pesquisadores que vieram contribuir para o desenvolvimento da agricultura no país, assim como em outras áreas. Em terceiro ponto, deve assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. Todos os setores, vocês podem pensar literalmente em todos os setores. O Brasil é um país muito avançado em termos de medicina, em termos da área médica, na área de odontologia,
Na área de engenharia, nós somos avançados. O país é avançado em muitas áreas. Mas para que esse avanço ocorra, é necessário, tá, a existência de técnicos altamente especializados. Isso vem ocorrer na pós-graduação. Então, continuar os estudos em nível de pós-graduação significa formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país. A nossa indústria farmacêutica vem crescendo muito. O Brasil é um dos países que mais consomem fármacos aqui, em termos não só de consumo dos medicamentos em si, mas em termos do mercado. É um mercado extremamente grande no Brasil, o mercado de fármacos. 50 anos atrás, nós não tínhamos no Brasil pessoal treinado especificamente numa área de síntese orgânica, ou seja, as pessoas que de fato sintetizam, que preparam, que constroem as moléculas que serão os fármacos. Hoje nós temos no Brasil, em função desse amplo expansão da pós-graduação, tá, um corpo altamente especializado, com massa crítica suficiente para dar uma contribuição para o avanço da indústria nacional nessa área. Falando apenas da área de química medicinal. Como eu disse, as universidades têm autonomia para fornecer os seus títulos, tanto de mestre como de doutor e de graduação. Tem aqui uma imagem muito linda da Universidade Federal de Viçosa, onde eu fui estudar em 1978 e até hoje sou professor do programa de pós-graduação em agroquímica. Os cursos da universidade, os cursos de pós-graduação, concedem títulos de mestre e doutor, mas na sua forma latina. Observa aqui, dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do programa de pós-graduação em agroquímica para obtenção do título de Magíster Ciência. Obtenção do título de Doctor Ciência. Isso é uma forma latina, é uma tradição da Universidade de Viçosa. A Viçosa foi uma das universidades que implantou a pós-graduação sistemática ainda na década de 60, logo após o parecer Sucupira. Aqui já tem uma outra forma, tese apresentada ao programa de pós-graduação em parasitologia, concede o título de doutor em ciências. Como ciências é um título muito geral, ciências pode ser ciências químicas, ciências físicas, ciências biológicas, e mesmo dentro de cada uma dessas áreas existem sub-áreas muito específicas. Aqui costuma vir sempre no certificado uma área de concentração, nesse caso de protozoologia. Então, existe uma diversidade muito grande no significado dos títulos. Tá? E nós, como eu disse, inadvertidamente, usamos muitos e atribuímos a pessoas os títulos que elas não têm. Isso aqui é uma cópia do Diário Oficial da União, destacado em amarelo aqui, tá? Uma lei publicada em abril de 2016, que proíbe cursos de medicina do país emitirem diplomas com a denominação bacharel em medicina. Eu não tinha conhecimento disso, tá? Que as faculdades andaram emitindo esse tipo de título. Na verdade, os títulos, se você obter um título na área médica, por exemplo, nos Estados Unidos, o título é MD, Medical Doctor, doutor em medicina, porque os cursos lá têm um caráter no nível de pós-graduação. No Brasil, tem aqui o diploma de um médico amigo, tá? O diploma vem claramente, o título de médico. O título de doutor eu já disse como que ele é concedido. Então, só para esclarecer, uma vez que nós estamos falando de pós-graduação, para esclarecer um pouco mais para você que está me ouvindo, que às vezes não tem vivência nesse meio acadêmico, o que é o doutorado? Imagina aqui todo o conhecimento do mundo, em todas as áreas do conhecimento, tá? Distribuídos aqui nesse círculo. De um lado do círculo você tem conhecimentos na área, por exemplo, de matemática abstrata ou de engenharia muito avançada. Do outro lado extremo oposto, você teria conhecimentos em áreas, por exemplo, de ciências humanas, de humanidades. Quando nós estamos no ensino fundamental, no ensino médio, nós temos uma formação muito geral em todas as áreas. No ensino médio, eu coloquei aqui em vermelho, às vezes o ensino médio já pode dar um direcionamento para uma grande área. Você pode fazer, por exemplo, uma formação em nível médio
por exemplo, num curso técnico de agricultura, num curso técnico de eletrônica, você já começa a dar uma especializada. Mas, de um modo geral, é importante que a gente tenha uma formação em todas as áreas do conhecimento. No nível de graduação, você já começa a especializar mais. Você tem interesse pela área de ciências exatas? Na área de ciências exatas, por exemplo, eu tenho interesse por engenharia. Dentro das engenharias, em minha preferência, já é pela engenharia civil. Ótimo! Você já começa a ter uma escolha. E dentro dessa área, se você pega o mestrado, você já vai escolher uma dessas áreas. Por exemplo, falando da química, eu posso escolher uma área de química orgânica, uma das sub-áreas. E dentro da sub-área de química orgânica, eu tenho uma especialização maior, que é na área de síntese orgânica. Mas quando se trata do doutorado, observa onde essa seta agora aponta. Essa seta aponta para o limite do conhecimento. Quando você estuda em nível de graduação, você está estudando coisas que estão bem consolidadas e bem conhecidas. Eu aqui já estou agora falando de nível de pós-graduação, de doutorado. Colocando uma lupa, você vê que o doutor faz é empurrar essa fronteira do conhecimento. Isso é o que o cientista faz. Claro que, mesmo tendo um doutorado, nunca é tarde para você mudar seus interesses. Você sempre pode recomeçar numa área diferente. Essa é a opção que todos nós temos. Mas o doutorado, ele não é, como muitos pensam, que você fazer uma tese de doutorado significa fazer uma tese que é a obra-prima da sua vida, magnum opus. Tá? Cito essa expressão latina, embora eu não tenha conhecimento de latim. Tá? Mas alguns pensam que e muitas vezes resultam num fracasso ao realizar o doutorado. Doutorado não é isso. Tá? Poucos são, eu cito 2, que ganharam o prêmio Nobel pela realização de suas teses de doutorado. Rodolfo Mosbauer, 3 anos depois, e Madame Curie, 5 anos depois. Ganharam o prêmio pelas suas teses de doutorado. Não, não é isso. O doutor, na verdade, ele deve ser um pesquisador completo. De forma mais simples, significa que você deve ter algo a dizer para seus pares, como eu já comentei, que querem ouvi-lo. Você deve ter domínio da sua especialidade e você deve saber como avaliar o trabalho de outros pesquisadores. Você deve ser capaz de descobrir tópicos que você possa dar sua contribuição para o avanço da ciência. Você deve ter domínio de técnicas, deve ser capaz de comunicar seu trabalho de forma efetiva e deve fazer isso tudo sempre num contexto internacional. O doutoramento, na realidade, essa formação é um processo que implica em redução progressiva de incerteza. Quando você começa sua formação em nível de doutorado, você apresenta uma proposta de pesquisa, é tudo muito incerto. Você está trabalhando no limite do conhecimento. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Eu não vou detalhar aqui, não tenho tempo para isso, podemos voltar depois sobre esse assunto, mas à medida que você avança na sua formação ao longo dos anos, no Brasil um doutorado ele dura aproximadamente 4 anos, você vai reduzindo essa incerteza, mas no início certamente tem muita incerteza. Quando eu próprio comecei meu doutorado, eu tinha isso aqui, esse pedaço de papel que meu futuro orientador me entregou. Essa era a ideia. Tá? Partindo de uma determinada metodologia específica, sintetizar, desenvolver uma metodologia sintética para produzir uma substância que tem atividade contra células cancerígenas. Na década de 80, esse tipo de composto estava muito em estudo como potencial droga para tratamento de câncer. Me embarquei nesse projeto, no final das contas, eu tinha que preparar essas substâncias que eu não consegui, pelejei 1 ano. 1 ano depois, nada do que era planejado deu certo. Mas nesse caminho incerto, eu descobri, por exemplo, como fazer essa substância 1. Se você não entende química, imagino que a maior parte de quem me assiste não tem formação em química, mas se você olha essa figura que eu estou apontando aqui, essa figura é muito parecida com essa segunda figura. Só olhar os desenhos, tem uma semelhança no desenho. Essa semelhança significa uma semelhança em termos de estrutura química. Esse segundo composto se chama colchicina, que é usado no tratamento de gota. Tá? Eu descobri como fazer esse tipo de composto sem querer. Isso foi o projeto desse Philip Wide, que eu nem conheci. Passou 3 anos tentando fazer essa substância. No longo desse caminho incerto, descobriu muitas coisas. E eu, no meu caminho certo, também descobri coisas novas.
Então, estar trabalhando na fronteira do conhecimento, descobrindo, aprendendo coisas novas, implica, muitas vezes, de se deparar com coisas inusitadas que você não espera. No meu caminho também, me deparei com metodologias que eu não pensava em empregar, que é o uso de luz ou fotoquímica para fazer transformações químicas e descobrir coisas novas. Claro, você deve estar pensando, poxa, nada que você planeja dá certo, muitas vezes dá. E se fosse acontecer exatamente como você planeja, você não estaria descobrindo coisas novas, simplesmente descobrindo o que é previsível. Claro, ao final, eu terminei, recebi meu título de doutor. Tá? Se sempre esse momento ele culmina com uma cerimônia, que na Inglaterra é muito tradicional, mas significa que, após ter concluído o doutorado, você terminou os seus estudos? Não. É apenas o começo. Estudo, o caminho que você escolhe, ele deve ser contínuo. No momento que você resolve parar no meio do caminho, você fica para trás. Tá? Os requisitos para doutorado são requisitos de alto nível, não vou detalhar muito mais, estão relacionados mais a habilidades e não a conhecimentos. E eu, quase concluindo, digo o seguinte: além desse benefício intelectual, além dessa abertura de portas, de estradas novas, de novos caminhos, de possibilidades impensadas, estudar continuamente, especialmente no nível mais avançado de pós-graduação, seja ele no nível de especialização, seja ele no nível de mestrado ou doutorado, isso tem um impacto econômico. Eu recebo todos os anos um relatório da Sociedade de Química Inglesa sobre a tabela salarial, o nível salarial dos químicos que trabalham nas mais diversas áreas e nas mais diversas tipos de emprego, seja na academia, seja em empresa, seja como engenheiro, seja como professor de ensino médio. E o que fica claro nesses relatórios que vem sendo realizados há mais de 100 anos na Inglaterra, esse registro está disponível para consulta, é muito claro. Formação especializada em nível de pós-graduação resulta em aumento de salário. Sempre, sempre. Profissional mais especializado vai fazer coisas que outros não são capazes de fazer, isso tem um custo. Isso aqui é uma manchete desse jornal. Se você entrar na internet, você vai encontrar dezenas de reportagens assim. E não estou falando de trabalho científico, vocês também vão encontrar trabalhos na área de sociologia, que não é meu campo, tá? Onde mostra que existe uma relação entre o grau de escolaridade e o valor do salário pago. Isso aqui desse jornal é de 2019, um ano atrás. Salário de trabalhadores com custo superior dobra, mesmo em cargos sem exigência de escolaridade. Isso é um fato. Tá? Outro, nesse mesmo, agora em 2018, um pouco antes, pós-graduação pode aumentar o salário em até 118%. Isso, claro, são relatos da mídia, de jornal, não são trabalhos científicos, mas se você procurar trabalhos científicos, você vai ver que tem pesquisas nessa área que mostram que isso de fato. Estou chegando ao fim e eu, de novo, vou citar mais um filósofo. Eu gosto deles, embora não tenha uma deficiência, reconheço a minha deficiência de formação nessa área, tive formação científica, mas me deparei com esse livro, Emílio ou da Educação, escrito por Jean-Jacques Rousseau, tá? Um dos baluartes do iluminismo francês. Nesse livro, que ele trata da importância da educação, da importância do estudo, tá? Ele disse o seguinte aos professores: nós celebramos há poucos dias, no dia 15 de outubro, o dia do professor. E eu cito então Rousseau: tornai vosso aluno atento aos fenômenos da natureza, e logo tornareis curioso, mas para alimentar sua curiosidade, nunca vos apreceis em satisfazê-la. Aqui eu já vejo um problema. Sou professor há quase 40 anos. Eu vejo que muitas vezes a juventude sempre quer resposta. Você põe um desafio e o aluno imediatamente pergunta: professor, mas como que é? Dá para explicar?
nós não devemos satisfazer, apressar em satisfazer essa curiosidade. Concordo com Rousseau, ele estava certíssimo. Ele ficou trabalhando nesse livro durante muito tempo, refletiu, uma das mentes mais brilhantes do iluminismo, como eu disse. E ele completa: colocai questões ao seu alcance e deixai que ele as resolva. Nós, como professores, tá? Nesse processo, se você se matricula num curso de pós-graduação, seja à distância, seja um curso estrito sensu, olha, as questões que seu professor colocar, entenda como um desafio que você vai poder colocar à prova a sua garra, a sua verdadeira, como eu diria, empenho em avançar com a sua própria formação. A sua própria formação, o seu desenvolvimento intelectual é uma prerrogativa sua. Ninguém pode aprender por você. E Rousseau termina: que nada ele saiba porque lhe dissestes, mas porque ele próprio compreendeu. Não aprenda ele a ciência, mas a invente. Olha, não tem como. O professor não consegue ensinar nada para ninguém. A aprendizagem é uma atividade que depende de empenho do próprio indivíduo, dedicação. Continuar estudando é uma opção sua. Se você optou por isto, então o empenho é seu. Depois de Rousseau, um dos baluartes, um dos gênios da psicologia educacional, Jean Piaget, disse uma frase, e que eu estou quase terminando minha apresentação, que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Se nesses anos, 40 anos, digo o meu exemplo, se não tivesse continuado aprendendo, se não tivesse avançando no conhecimento, eu estaria parado há 4 décadas atrás, no mesmo lugar, repetindo o que os outros me ensinaram. Não, não podemos ser repetidores. O ensino, continuar estudando, continuar no ensino após a graduação, continuar estudando continuamente. Eu digo, de uma forma ou de outra, existem várias maneiras de aprender, tá certo? Não precisa ser na faculdade, tá certo? Existem muitas maneiras, mas a faculdade, é claro, é onde você vai encontrar os mestres, os doutores formados, tá? Prontos para te orientar. Isso é opção própria. E repetir o que o outro faz, para mim, é uma opção que não existe. Eu termino rapidamente, não pude falar muito, tá? Mas se você escolheu fazer um curso de pós-graduação, saiba que isso demanda grande investimento de tempo e dedicação. Alguns conselhos rápidos, não conselhos, mas algumas mensagens rápidas. Saiba exatamente o que você deseja e que você espera realizar ao realizar um doutoramento ou qualquer outro curso de pós-graduação, seja em nível de mestrado, seja em nível de lato sensu, seja educação à distância, seja presencial. Saiba o que você quer, saiba o que você está disposto a investir. Quanto mais você investe do seu tempo, da sua dedicação, mais frutos você vai colher. Não tenho dúvida disso. Pesquise e invista tempo informando-se sobre a instituição e seu futuro orientador sobre o futuro curso. Uma vez iniciado o curso, informe-se das regras escritas, tem regras não escritas que você deve se familiarizar do funcionamento do programa. Responsabilidade disso é sua. Se as coisas não estão correndo como você planejava, procure ajuda antes que seja tarde demais. Sempre é tempo de rever seus projetos. Começou um curso, se o projeto é de longo prazo, um doutorado, 4 anos, é um longo prazo, tá? Se as coisas não estão atendendo seus anseios, reveja seus projetos. Lembre-se, o mais importante para você é sua felicidade e sua saúde. E eu termino, tá? Com uma frase que me deparo com essas frases, embora não seja estudioso da filosofia, mas eu vou reler a frase do Nietzsche, que ele apresenta nesse texto, esse homo. Vou reler da seguinte maneira: eu mesmo ainda não sou atual, alguns nascem póstumos. Essa frase me tocou
Porque, lembra do primeiro slide? Já em 1800, nem o especialista conseguia ler tudo que acontecia na sua área muito específica de conhecimento. Há 2 séculos. E hoje, com esse crescimento vertiginoso, ninguém consegue ser atual. Eu não sou atual. Agora, a diferença entre não ser atual, estar continuamente tentando, continuamente se atualizando, continuamente buscando, tá? Continuamente ouvindo quem bem fala, como diz Hesíodo. Quem não faz isso já nasceu póstumo. Eu não quero ser póstumo. Espero que nenhum de vocês queiram ser póstumos. Ou seja, espero que eu tenha despertado em vocês, pelo menos, curiosidade para debater, para pensar sobre esse assunto. Queremos ser atuais, mesmo que isso seja muito difícil. Póstumo, jamais. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou dessa apresentação, se a mensagem serviu de alguma forma, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.